Olá para todo mundo, eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje, então, a gente vai estar dando continuidade aqui na programação da nossa calculadora. Vamos estar, então, calculando aqui, implementando a função de número ao quadrado, beleza? Vamos lá, como é que a gente pode fazer, então, um número ao quadrado? Seria o número multiplicado por ele mesmo, beleza? Ah, assim como nas outras funções, então, vamos copiar aqui o global, todos os valores. A gente sempre vai usar, basicamente, essa variável aqui, para poder calcular os valores digitados, beleza? Vamos lá. E aqui, beleza? Igual todos os valores. Agora a gente vai pegar então a variável todos os valores, vai receber todos os valores, mais é, parâmetro. Por quê? Porque eu preciso saber que quem eu vou pegar aqui vai ser o símbolo da número ao quadrado, beleza? Lembrando, né? Vamos recapitular aqui o número ao quadrado. Vamos achar aqui no multiplicação, cada número ao quadrado. Vamos ver a função. Ó, o número ao quadrado está chamando uma multiplicação, beleza? Por que multiplicação? Porque eu preciso do número e eu vou multiplicar por ele mesmo, beleza? Então eu já chamo já o cálculo de forma meio que automática. Quando eu digitar o número e apertar no símbolo do exponencial ao quadrado, beleza? Bom, aqui embaixo, então vamos dar continuidade aqui, quadrado. Aqui, então, eu vou estar adicionando esse parâmetro, tá? Atribuindo a todos os valores. Parâmetro, então, de vezes, está sendo posto lá para nós. Quando eu adicionar um valor e colocar o símbolo de vezes aqui, eu também já vou fazer uma coisa aqui, já vou calcular a forma exponencial do número, ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar, primeiro a gente vai importar uma biblioteca de matemática, ok? Já tem no Python, já vem no Python já, tá? A gente vai estar importando aqui a biblioteca, o módulo math, beleza? Dentro desse módulo é um arquivo que contém classes e funções, beleza? Aqui dentro, aqui, ó, tá? Eu vou adicionar mais um valor. Só que tudo vai ter que ser convertido em string, todo o cálculo. Então eu vou chamar meu módulo matemática, math. E dentro a gente tem várias funções matemáticas, tá? Várias mesmo, tá? A importante daqui, que eu vou estar chamando, ela vai ser para fazer o cálculo da potenciação ao quadrado. E para isso ela tem já uma fórmula pronta para isso, tá? Chamada qual, beleza? Se vocês lerem a documentação aqui, vocês vão conseguir entender o que significa. Então a gente tem o objeto, vai ser posto aqui para nós, beleza? Ó, cria um novo objeto, vai ter meio que uma codificação. Nosso objeto também, beleza? Para fazer, então, eu digitar um número, por exemplo 5, fazer ele ser ao quadrado, tá? Eu estou atribuindo a variável todos os valores, que é uma variável global, que vai interagir com todos os elementos, com todos os botões
que eu pressionar lá dentro da calculadora. Eu estou adicionando então o parâmetro, que é de vezes, tá? Eu estou fazendo receber vezes. Então eu digitei um número, eu vou multiplicar esse número, porém preciso fazer a multiplicação pelo próprio valor, beleza? Por ele mesmo. Então, agora aqui tem uma sacada no lugar errado aqui, acho aqui, ó, tá? Nessa função poll aqui, tá? Ela vai receber, olha aqui, ó, ela vai retornar um valor multiplicado por ele mesmo. Porém, o x é um valor e a gente vai ter que adicionar o valor que seria equivalente ao y. Y seria equivalente basicamente a ele mesmo. Essa parte é um pouquinho confusa aqui, ok? Bom, sendo assim, eu sei que a gente tem uma variável e quando eu pego uma função e calculo dentro do ambiente do Shell Python, ela já me traz o resultado. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Aqui dentro dessa função de potenciação, eu vou colocar a variável de ambiente shell do Python, eval, para ela calcular quando eu digitar todos os valores. Beleza? E como eu preciso ter o valor de y, eu simplesmente aqui a gente pode colocar 1, tá? Que ele vai aceitar numa boa. Beleza? Depois, então, desse cálculo matemático feito, da potenciação dele ser multiplicado por ele mesmo, beleza? Agora a gente precisa do resultado e depois mostrar na tela. Resultado. Então vamos chamar aqui uma variável chamada resultado. Vai ser atribuído a esse resultado, né, o valor de todos os valores. Todos os valores ele vai ser calculado assim que eu pressionar o botão é, o, do multiplicação ali da exponenciação, tá? Vamos ver isso na prática aqui. Então, eu vou ver se eu consigo executar. Quando eu for pressionar esse botão aqui, x ao quadrado, e digitar um valor aqui, por exemplo, eu digitei aqui e vou pressionar o x ao quadrado. Quando eu fizer isso, automaticamente eu quero que esse número ele pegue a função, tá, e multiplique por ele mesmo. Quando isso acontecer, ele vai adicionar aqui, lembrando que a gente está adicionando com mais aqui, tá, o valor, em todos os valores, e vai adicionar vezes 5, beleza? Só que eu preciso do resultado. Então, para ter o resultado, aqui a gente vai fazer ser mostrado em texto, então a gente precisa do str para converter o float ou o int em string. Então eu vou chamar novamente a variável que vai calcular para mim multiplicação, só que dessa vez ela vai calcular 5 vezes 5 e dando o resultado da exponenciação ao quadrado. Beleza? Ou seja, ela vai me dar o valor, número multiplicado por ele mesmo. Beleza? E aqui a gente só vai chamar então todos os valores. Já temos o resultado e agora só falta mostrar no display o resultado. Self, texto, variado, set, para configurar um texto
no display, né, na caixinha entry, que é o nome do elemento. Nossa calculadora que mostra o texto para nós. É o elemento em tkinter. Set. Entre parênteses agora a gente só coloca aqui o resultado, que é o que a gente quer mostrar no display. Pronto. Vamos ver como é que tá funcionando, se tá funcionando certinho aqui. Lá, Python, o arquivo main. Eu vou digitar aqui 5 e vou ir pro elevar ele ao quadrado, ou seja, x vezes x. Se aqui tivesse 3, seria x vezes x, ok? Iniciação básica. Então eu vou apertar nele e 5. Funcionando, eu vou limpar. 6 vezes 6 vai ser 6. Vamos ver. 36. Beleza. Tá funcionando então. Nosso x ao quadrado. Beleza. Uh, agora. Agora então, vamos tá calculando aqui. Deixa eu. Vamos tá calculando aqui a raiz quadrada, beleza? Como é que a gente vai fazer a raiz quadrada? A raiz quadrada, a gente sabe que para ter uma raiz quadrada é preciso fazer as divisões até o número não sobrar mais, beleza? Não sobrar mais nada. Até o número resultado ficar igual a zero. Ou próximo zero, beleza? Logo, então, a gente tem um cálculo de divisão simples, beleza? Bom, vamos... Cadê a raiz quadrada? Por que eu tinha criado aqui a raiz quadrada aqui? E não criei. Aqui raiz quadrada. E de raiz quadrada eu vou ocultar aqui. Quanto? Aqui raiz quadrada. Aqui, raiz quadrada. Opa. Raiz quadrada. Quadrada. Ela tá com a função raiz quadrada. Tá recebendo por parâmetro uma divisão porque a gente precisa fazer com que o número divida até o resultado ser zero ou próximo de zero, basicamente, tá? Para acabar com um cálculo da raiz quadrada. Bom, eu vou copiar aqui essa função. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui, em algum lugar aqui. Talvez eu tenha feito ela aqui para cima. Não, não fiz. Para baixo, raiz quadrada. Não. Isso também, beleza. Vamos tá criando ela aqui então. F, raiz quadrada. O primeiro parâmetro sempre vai ser o self. Tá? E o segundo vai ser o parâmetro que eu estou puxando lá de dentro. Parâmetro. Beleza? E embaixo então vamos estar colocando aqui. Novamente, a gente precisa da variável todos os valores. Tornando ela global aqui dentro da função. Para ela reconhecer os elementos, os outros botões, os outros números da minha calculadora. Beleza. Em todos os valores, então, vamos estar atribuindo todos os valores, vamos estar adicionando um número mais o símbolo da divisão para calcular uma divisão, beleza? Como vai ter que ser convertido em texto, então a gente adiciona o str e o nome do parâmetro. Eu chamei de parâmetro para ficar melhor entendido. Beleza. Chamei um valor. Beleza. Tá, vamos lá. Eu apertei na raiz quadrada. Lembrando que eu tinha adicionado um valor, um número. Eu quero saber a raiz quadrada desse número. Então, tem o número lá. Ele vai adicionar a divisão.
né? Vai dar um espaço, vai adicionar a divisão, vai dar um outro espaço. E aqui a gente vai ter que fazer uma soma. Como a gente fez aqui, a gente usou a biblioteca da matemática do Python, a gente também tem uma biblioteca pronta já do mundo da matemática na programação, que esses nomes aqui, o Paul, ele é um nome universal, tá? Qualquer linguagem de programação vai ter esse nome, Paul. Na raiz quadrada, a gente também tem um nome que é universal. Ela se chama sqrt. Toda vez que a gente quer uma raiz quadrada, a gente chama essa função do módulo matemática no Python. Se fosse no C, a gente chamaria a biblioteca de matemática da linguagem C e chamaria então essa função também, sqrt, para calcular a raiz quadrada de algum número que a gente queira. Ok? Então vamos estar colocando mais um cálculo aqui na conta. Beleza. Aqui a gente vai estar convertendo também em string. Tá? Vai ser basicamente igual o número quadrado. Então aqui a gente vai estar chamando o módulo de matemática. E aqui vou estar chamando a função da raiz quadrada, sqrt. Beleza? Aqui dentro aqui a gente vai estar chamando nosso parâmetro, basicamente aqui. Tá? E uma divisão. Porém, como o nosso parâmetro a gente já está recebendo uma divisão, então a gente pode encurtar a situação da divisão. Beleza? Aqui então, igual como está aqui em cima aqui, a gente pode chamar o eval para calcular já direto, então fazer o cálculo matemático da raiz quadrada. A gente vai fazer o cálculo de todos os valores. Resumindo, eu tenho a calculadora aqui e tem um número qualquer, 46. Quando eu apertar a raiz quadrada para saber a raiz quadrada de 46, ele vai dar um espaço desse número, vai incrementar na variável todos os valores, parâmetro divisão, 46, espaço, divisão, e ele vai identificar, olha, tem uma divisão aqui, certo? Tem uma divisão, mas faça o cálculo matemático. Todos os valores que já estão sendo recebidos aqui. Beleza? Então, eu vou chamar o cálculo da raiz quadrada mais o shell. Beleza? Mais o shell aqui da função eval, com a função eval. Esse shell aqui é do Python. E vou passar para calcular automaticamente a raiz quadrada de 46. Beleza? Aqui eu tenho que... Eu não posso fazer essa função aqui diretamente. Beleza? Porque na calculadora aqui eu sou refém. Tá? Se fosse no shell do Python eu poderia fazer isso aqui. Como eu sou refém dos botões gráficos, então no meu visor eu sou refém de que apareça o número aqui, beleza? Só que eu sou refém de ter que dividir esse 46 em 2, tá? Começar por 2 ali.
beleza? Só que para isso eu precisaria dividir, adicionar também 1 dividido por 2. Como a gente tem a função sqrt para calcular isso, então assim que eu digitei 46 e digitei a raiz quadrada aqui, ao invés da gente fazer na mão raiz 16 dividido por 2, aí dá um número lá, depois 40, depois tipo assim, por exemplo, 20, 21 e pouco dividido por 2. Ao invés da gente ir fatorando basicamente assim, e dividindo, fazendo as divisões até chegar no mínimo número, beleza? Essa função aqui faz esse trabalho para nós. E é por isso que eu estou repetindo aqui, beleza? Esse valor. Retornando e gravando em todos os valores. Ou seja, eu apertar na raiz quadrada, ele vai me retornar aqui o cálculo, basicamente, da raiz quadrada, certinho. E vai armazenar todos os valores. Só que, como eu não estou fazendo com while, nem tenho um histórico de recuperação de valores aqui, beleza? Tipo a calculadora do Windows que vai aparecendo aqui o histórico. Como eu não tenho esse histórico, eu não consigo recuperar valores para poder já passar o valor cálculo aqui. Para isso, eu preciso fazer com que ele calcule e retorne para a mesma variável armazenar esse processo do cálculo como um todo dessa raiz quadrada. Retornando, então, ele vai armazenar na variável todos os valores. Uma vez armazenado, então, na variável todos os valores, a gente precisa de um resultado. Como essa variável todos os valores vai ter, então, a fórmula matemática pronta, na qual eu adicionei quando eu cliquei nos botões e apareceu no display, vai ter ali toda uma fórmula matemática já para resolver essa questão da raiz quadrada, já que eu não posso resolver de forma automática usando apenas esse método aqui, já que eu tenho que adicionar no display, beleza? Então, agora a gente precisa criar um resultado. Agora a gente precisa calcular a fórmula que está sendo feita no display, que está sendo armazenada nessa variável todos os valores. Para isso, então, a gente vai criar o resultado, variável resultado, vai atribuir o resultado ao display, então a gente precisa converter em string, o str, e a gente precisa calcular a fórmula matemática que está armazenada aqui dentro de todos os valores. Essa fórmula matemática ela está embutida aqui dentro do 46, mesmo que não mostre aqui para nós, beleza? Ela poderia estar por extenso aqui, só que ao invés de estar por extenso, a gente só tem o 46 digitado aqui, beleza? De forma implícita no nosso display. Só que ela está armazenada nessa variável, e agora a gente precisa, cadê? Nessa variável aqui, em todos os valores. E agora a gente precisa calcular essa variável. Para isso, então, a gente reutiliza a variável de shell do Python que calcula as coisas de forma direta, interpretando a fórmula matemática, a operação matemática está sendo ocorrida ali no momento, beleza? E agora a gente só tem que dizer para ela então que ela vai calcular todos os valores que estão ali no display. Lembrando,
E nesse display agora eu não tenho somente 46, tá? Tipo assim, ó. Eu digito 46 aqui. Eu digito 46. Por enquanto ele tá só no 46. Quando eu apertar na raiz quadrada, beleza? Ele vai fazer primeiro a fórmula matemática. Vai adicionar uma fórmula matemática aqui com o número 46, para que esse número 46 chegue ao resultado de uma fórmula matemática que dá ele ao máximo, basicamente. Quando isso acontecer, a gente precisa pegar o resultado e armazenar na variável resultado. E a gente está fazendo isso com esse comando aqui, beleza? Agora, a gente já tem o resultado, a gente precisa mostrar no display. Vai mostrar com o self.texto variado, que é a variável que está setada lá no display, para ficar variando, num componente chamado text variable. O display, tá? O display a gente fez com a classe entry, tá? E não com a classe text. A classe text do Tkinter, ela é como se fosse uma caixa de texto para texto grande, tá? E o entry, a caixa de texto entry, ela serve para formulário, basicamente. Ela serve para uma linha só. Eu vou estar setando aqui. E agora aqui eu vou estar colocando então o valor, uma string, para mostrar no display. Nesse caso vai ser o resultado. Beleza? Vamos ver se está funcionando. Calcular aqui. Então, vamos lá, vou digitar aqui raiz quadrada de 90. Raiz quadrada de 90 deu 9,48. É 9,48. A raiz quadrada aqui de 90. Beleza? Calcular aqui a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 deu 2,82. Beleza? E assim sucessivamente. Ok? Bom, beleza. Agora, o último aqui, a gente precisa. Vai estar calculando aqui. Eu vou deixar o próximo pro próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo, então, a gente vai estar calculando aqui o mais ou menos da nossa calculadora. E também vamos estar implementando aqui o vírgula. Beleza? Porém, o vírgula eu acho que a gente já está com ele implementado. Vamos ver. 5 ponto 6 mais ponto 4. 11. Beleza. A vírgula já está funcionando. Então só falta só mais ou menos. Beleza? Depois de calcular, então, depois de fazer o mais ou menos, a gente vai ir para a parte do teclado, da configuração das teclas do teclado, ok? Até o próximo vídeo. Falou, fui!